Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Essa é a aula de número 15, eu sou o Andrei e vamos conversar mais um pouco sobre essa área tão interessante que me encanta tanto. Faremos, no primeiro momento, uma revisão dos conteúdos e eu quero lembrar você de sempre fazer todas as atividades do Google Classroom e uma delas é a atividade obrigatória. Então, para que a sua presença seja contada, é importante você fazer essa atividade. Falamos na aula anterior sobre os benefícios associados à prática regular de atividades físicas. Então, esses benefícios para a saúde. Então, a melhora da aptidão cardiorrespiratória e muscular, cognição, sono e saúde dos ossos. Além disso, falamos que a atividade física regular pode reduzir o risco de hipertensão, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, câncer, ansiedade, risco de depressão, ganho de massa corporal e o risco de quedas. Então, os benefícios são inúmeros, por isso, pratique, sempre com orientação. Aí, falamos também sobre essa imagem, um estudo que foi publicado em 2019 e traz um alerta. Então, devemos reduzir o tempo sentado, reclinado ou deitado e aumentar a nossa exposição a atividades físicas com intensidade de moderada a vigorosa. Falamos ainda sobre uma diferenciação entre atividade física e exercício físico. Vale destacar então que atividade física é qualquer movimento corporal feito de forma voluntária que tem um gasto energético acima dos níveis de repouso. O exercício físico, por outro lado, é um subgrupo da atividade física e, para ser categorizado como exercício físico, ele deve ser feito de forma organizada, planejada e repetitiva. Então, conforme o slide, nós temos aqui um exemplo. A pessoa vai fazer o exercício físico de forma organizada, repetitiva, segunda, quarta e sexta. Vale frisar também que isso aqui é só um exemplo. Você deve consultar um profissional habilitado para poder montar esse treino para você de acordo com as suas características, os seus interesses e o seu objetivo. E então, a nossa atividade. Vocês vão pensar, responder essas duas perguntas. Quais são as fontes energéticas para os seres humanos? Qual é a relação entre as fontes energéticas, o exercício físico e a saúde? Esse é o nosso assunto da aula, então respondam de acordo com os conhecimentos que vocês têm previamente e logo retornamos.
Então guardem as suas respostas, que logo nós retornaremos a essas questões. Então falaremos hoje sobre as fontes energéticas. Aqui tem algumas imagens de alimentos que são disponíveis para a nossa alimentação. A variedade é bem grande, então temos legumes, frutas, arroz, feijão, carne, enfim, há uma variedade muito grande. Quais dessas fontes nós utilizamos como fonte de energia para fazer o movimento e para nos manter vivos? Então, é sobre isso que nós vamos falar adiante. Nós temos então compostos químicos, de acordo com a classificação de Tortora e Derrickson, 2017. Os compostos químicos inorgânicos, água, ácido, base e sais inorgânicos. E temos também os compostos orgânicos, carboidratos, lipídios e proteínas. Então, retornando ao slide anterior, dessa composição de alimentos, nós retiramos como fonte energética os carboidratos, os lipídios e as proteínas, que são compostos orgânicos. Quiz 1. Em relação aos compostos químicos, assinale a alternativa correta. Letra A. Carboidratos, lipídios e proteínas são compostos inorgânicos. Letra B. Água, ácido, base e sais são compostos orgânicos. C. Carboidratos, proteínas e água são compostos orgânicos. Ou letra D. Lipídios, proteínas e carboidratos são compostos orgânicos. Respondam e logo retornamos.
Vamos lá conferir a sua resposta. Então, a resposta mais adequada para essa questão é: lipídios, proteínas e carboidratos são compostos orgânicos. Então, essas são as fontes energéticas. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de fibras musculares, para daí a gente chegar finalmente no exercício físico, voltarmos a falar sobre o exercício físico. Então, nós temos ali uma imagem, o sistema cardiovascular, nós falaremos adiante também. E aqui os tipos de fibras musculares. Então, músculo liso visceral ou músculo liso, esse tipo contrai em resposta a impulsos nervosos de uma parte do sistema nervoso não controlado pela vontade, ou seja, involuntário. Músculo estriado cardíaco, então o próprio músculo do coração, também tem uma contração involuntária. Esses dois tipos, primeiros tipos de músculo, então, tem uma contração involuntária, não depende da nossa vontade. Os músculos estriados esqueléticos, esses sim dependem da nossa vontade. E esse é que vai ser o nosso foco agora que estamos falando sobre exercício físico. Quiz 2. No corpo humano existem tipos diferentes de músculos. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. O músculo liso está presente, por exemplo, no esôfago, no intestino e nos vasos sanguíneos. Letra B. A musculatura lisa esquelética é responsável pela contração muscular voluntária. Letra C. A atividade física é possível por meio da contração voluntária dos músculos estriados esqueléticos. Ou letra D. O músculo cardíaco é estriado. Observem que aqui nós estamos retomando alguns conceitos da biologia que vocês já viram. Então pensem e respondam.
Vamos lá conferir então. A resposta adequada, ou seja, a incorreta, é a letra B. A musculatura lisa esquelética é responsável pela contração muscular voluntária. Na verdade, a musculatura estriada esquelética. Lembrando que a musculatura lisa tem contração involuntária. Falamos agora um pouco sobre as funções do músculo esquelético. A manutenção da postura, reservatório de proteínas, produção de calor, então, quando estamos expostos a um ambiente frio, por exemplo, movimentação e estabilidade articular, transformação de energia química em mecânica. Então, estamos falando de fontes energéticas e a relação dessas fontes energéticas com o exercício físico está aí. Nós vamos fazer, então, o corpo por meio do metabolismo, ou seja, conjunto de reações químicas que vão acontecer a nível celular para transformar esses compostos orgânicos em energia. Então, energia química em energia mecânica, a possibilidade de fazer movimento. E aí nós temos o tecido muscular esquelético. Temos aqui o GIF, ele exemplifica então a musculatura esquelética que vai compor aí todo o nosso corpo. Temos 3 exemplos, que é o músculo peitoral, temos também o músculo bíceps braquial e o glúteo máximo. Essa musculatura, observe a imagem do lado direito, ela possui um sarcômero. Então, esse sarcômero que é a unidade funcional da contração muscular. Nesse sarcômero nós temos a actina e a miosina. Quando eu faço um movimento concêntrico, por exemplo, eu vou contrair a musculatura do bíceps braquial. Esse encurtamento muscular foi gerado por meio de uma contração concêntrica. Quando eu faço essa contração, as fibras de actina e miosina, elas vão se deslizar umas sobre as outras. Então, a actina vai deslizar sobre a miosina. É isso que acontece a nível microscópico. E aí está a contração muscular. Tipos de contração. Como já falamos, vamos retomar esse conceito, porque ele é importante, até quando estivermos falando sobre outros conteúdos da educação física, como musculação, por exemplo. Concêntrica. O músculo se encurta e traciona outra estrutura. Então, quando tem um encurtamento muscular, eu tenho uma contração concêntrica. Quando eu tenho um aumento do comprimento do músculo, eu tenho uma contração excêntrica. No exemplo, eu estou aumentando o comprimento do bíceps, esse músculo aqui no meu braço. E ainda temos a contração isométrica. Então, iso significa igual e métrica vem de medida. Então, eu tenho a mesma medida. Ou seja, eu tenho uma tensão muscular no músculo, porém, eu não tenho alteração no comprimento. Então, um exemplo, eu estou segurando uma determinada carga nessa posição. Eu estou gerando tensão no músculo, porém, não tem alteração no comprimento. Essa contração é isométrica. Quiz 3. Considere os tipos de contração muscular e assinale verdadeiro ou falso. Primeira, durante uma contração excêntrica ocorre o alongamento muscular. A segunda, durante uma contração concêntrica observa-se um encurtamento muscular. A contração isométrica gera movimento e a geração de tensão muscular sem movimento caracteriza uma contração isométrica. Vocês têm um tempo para pensar e responder.
Vamos lá conferir então as suas respostas. Nós temos aqui então uma alternativa que está errada, e é essa aqui. A contração isométrica gera movimento. Na verdade, não. A contração isométrica não gera movimento. Eu tenho a tensão muscular presente, porém não ocorre encurtamento muscular. Observem essa imagem, nós temos as características contráteis das fibras musculares. Do lado esquerdo, observem que tem o valor do pH. Então, essa medida, essa escala, que ela vai identificar se um meio ele é ácido, básico ou neutro. Nesse caso, quando nós temos o valor próximo de 7, em torno de 7, ele é neutro. Aqui, do lado esquerdo, o pH 10,3, significa que ele é básico. Do lado esquerdo, do lado direito de vocês, perdão, nós temos um pH de 4,3, então um meio ácido. Aqui abaixo nós temos os tipos de fibra. Então, no nosso corpo, as fibras musculares, nós temos o tipo de fibra, a fibra tipo 1, que ela tem contração lenta, fibra tipo 2A, que seria uma intermediária, tem contração rápida, e tipo 2B, também contração rápida. Todos nós possuímos esses tipos de fibra no corpo. O que vai mudar é a predominância de um tipo de fibra em um grupo muscular para outro grupo muscular. E aí, quando você pensa no ambiente esportivo, determinadas modalidades que exigem potência muscular, ou seja, velocidade alinhada à força, você tem uma concentração maior de fibras tipo 2 e outras atividades, como por exemplo os corredores fundistas, eles têm uma característica, uma predominância da fibra tipo 1 nos membros inferiores. Eles precisam fazer aquele movimento, aquele exercício por um longo período. Então, predomina as fibras tipo 1 de contração lenta. Aqui nós temos outra imagem para exemplificar isso que eu estou falando. No eixo X, observem, nós temos a intensidade do exercício. No eixo Y, nós temos o número de fibras recrutadas durante o exercício. Então, quando eu inicio a prática de um exercício físico, eu tenho o recrutamento de fibras tipo 1. Então, a intensidade do exercício ainda é leve e moderada. Conforme essa intensidade vai aumentando, eu tenho o início do recrutamento também das fibras tipo 2A. Conforme a intensidade ela aumenta mais, eu tenho recrutamento também das fibras tipo 2B. Então, observem que conforme eu aumento a intensidade do exercício, eu vou aumentando também o recrutamento de fibras e os tipos de fibras. Isso vai acontecendo em função da intensidade do exercício. Energia armazenada no organismo. Então, vamos retomar um pouco o que nós falamos no início da aula. Substratos energéticos, como nós dissemos, os carboidratos, os lipídios e as proteínas servirão de fonte energética. Essa fonte energética química vai ser transformada em movimento. Então, energia química sendo transformada em energia mecânica. E esse que é o nosso foco. A realização de movimento é possível porque eu estou transformando energia química em mecânica. E nós temos os sistemas metabólicos. Então, retomando, o metabolismo compreende as reações químicas que acontecem a nível celular. Quando nós falamos e relacionamos ao exercício físico, nós temos os sistemas metabólicos. É bom destacar aqui que o que ocorre no corpo humano é uma predominância. Então, quando eu estou fazendo um exercício, por exemplo, que não há um esforço máximo e ele tem longa duração, eu tenho então uma predominância do exercício, do metabolismo aeróbio. Os outros sistemas também estão funcionando, porém numa proporção menor. Nós temos o sistema anaeróbio alático, a intensidade máxima e curta duração, conforme o exemplo do GIF aqui abaixo. Então, no máximo 10 segundos de exercício com intensidade máxima, eu tenho um predomínio do sistema anaeróbio alático. Quando esse tempo se prolonga um pouco mais, até 1 minuto e 20 aproximadamente, isso varia conforme a literatura, nós temos a predominância do sistema anaeróbio lático, ou seja, intensidade máxima e curta duração com produção de lactato.
Esse lactato vai ser produzido, então, na musculatura. De acordo, então, com esse metabolismo, é importante que fique para vocês que o que ocorre é uma predominância. Quiz 4. Durante a prática de atividades físicas, ocorre o predomínio de um tipo de metabolismo, dependendo da intensidade e duração dos movimentos. Assinale a alternativa correta. Letra A. Metabolismo aeróbio, longa duração e não há esforço máximo. Letra B. Metabolismo anaeróbio alático, longa duração. C. Metabolismo anaeróbio lático, curta duração e intensidade moderada. E letra D. Metabolismo aeróbio lático, longa duração e intensidade moderada. Leiam com atenção e respondam.
Vamos lá conferir. Então, a resposta correta é a letra A, metabolismo aeróbio, longa duração e não há esforço máximo. Lembrando que quando eu falo em esforço máximo e curta duração, eu estou me referindo ao predomínio do metabolismo anaeróbio. E o metabolismo aeróbio, é importante já frisar que ele vai ocorrer as reações químicas, o processo de liberação da energia a partir das fontes energéticas, ele ocorre na presença do oxigênio. É isso que identifica o metabolismo aeróbio. Aqui nós retomamos então essa imagem, a escala de percepção subjetiva de esforço. Então, é uma forma de mensurar a percepção de esforço de quem está fazendo exercício físico. A pessoa vai apontar e vai dizer em que nível que ela se encontra naquele momento. Existe também o teste de conversação, como nós já vimos, é uma outra maneira de você identificar. Existe também a monitoração da frequência cardíaca, isso nós veremos numa próxima aula, é uma outra possibilidade. Então, fazendo uma retomada da nossa aula, e já se encaminhando para o final, falamos hoje sobre fontes energéticas, então carboidratos, lipídios e proteínas, exercício físico e a saúde. Pensando nesse composto e no equilíbrio desses elementos, nós temos que ter uma alimentação balanceada. Então, a alimentação é muito importante quando pensamos em saúde, prática regular de atividade física ou exercício físico. E aí, nós podemos pensar em saúde. E observem aqui que nós temos uma imagem de uma cama também, fazendo alusão ao sono. Então, o sono também é muito importante quando nós pensamos na saúde. Retomamos aquela nossa atividade inicial. Então, agora, em função do que nós falamos na aula, vocês vão pensar e responder essas questões. Alterar, modificar alguma coisa de repente. Quais são as fontes energéticas para os seres humanos? Qual é a relação entre as fontes energéticas, o exercício físico e a saúde? Então, respondam.
retornamos. Então aqui vocês devem pensar, quando for responder, que as fontes energéticas são os compostos orgânicos, ou seja, carboidratos, lipídios e proteínas. E na segunda questão, a relação entre fontes energéticas, exercício e saúde é que eu tenho que fazer sempre, tenho que ter uma alimentação balanceada, praticar exercício físico e aí pode ser que eu alcance a saúde, ou seja, eu me distancio de doenças que estão relacionadas ao sedentarismo e eu tenho um completo bem-estar. Vários aspectos estão envolvidos nisso e nós estamos falando aí no decorrer das nossas aulas. Aqui estão então as referências utilizadas para a elaboração dessa aula. Quero agradecer a sua participação e até a próxima. Tchau, tchau.